repercutir a nossa enquete do dia de ontem. A gente sempre começa o nosso giro de informação repercutindo a enquete do dia anterior. Na enquete de ontem nós pedimos a sua opinião sobre a situação do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, que está sendo pautado pela oposição depois do que aconteceu ali na Papuda, morte do Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão. O homem estava detido no complexo penitenciário da Papuda por ser suspeito de ter participado dos atos de vandalismo que aconteceram nos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro. Os parlamentares de oposição denunciam Moraes por crime de responsabilidade. De acordo com essas informações de que já haveria pedidos aí da liberdade provisória em função da saúde, isso desde o início lá da prisão já do Clériston. Ele acabou falecendo essa semana lá no presídio da Papuda. E aí, começando toda essa movimentação, e a gente pediu ontem para você aqui, na sua opinião, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados vão pautar um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes? Vamos ver o que o pessoal que votou ontem na nossa enquete votou. Olha, 58,5% disseram que não, que acham que não vai dar em nada, que mesmo que haja mais um pedido aí dos deputados de um impeachment do Alexandre de Moraes, não vai passar, não vai prosperar ali com os presidentes das casas, tanto com o Pacheco quanto com o Lira. E 41%, achei um percentual alto ainda, 41% das pessoas que votaram acham que sim, que tem chance de prosperar um pedido de impeachment aí contra o Alexandre de Moraes. Vamos ver na sequência aí dos dias o que ocorre com esse pedido de impeachment, se é mais um que vai para a gaveta dos presidentes das casas legislativas. Obrigado para você que participa e que vota aí nas nossas enquetes diárias. Olha, a Prefeitura de Timbó promoverá neste sábado, dia 25, uma campanha de arrecadação de donativos para aquelas cidades do Alto Vale do Itajaí que foram fortemente atingidas aí pelas enchentes, né, do último final de semana. Os itens que podem ser doados, né, são água potável, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e também material de limpeza. Os donativos eles podem ser deixados ali no hall de entrada do Centro Integrado de Cultura Ingo Germer, ali no SIC, das 10 horas da manhã até as 23 horas aí do sábado, dia 25, reforçando. No local também vai acontecer aí o show gospel do cantor Fernandinho aí nesse dia. Tá? Então, neste sábado, dia 25, você que quer ajudar ali as pessoas, a comunidade lá do Alto Vale do Itajaí, que sofreu muito com essas enchentes daí dos últimos dias, você pode levar água potável, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e material de limpeza. Muito bem, muito boa essa ideia, porque vai ter um acúmulo de pessoas grande aí no show do Fernandinho, com certeza. Dia 25, previsão de tempo bom para o sábado, né? Sexta melhora o tempo, amanhã, e no sábado deve se manter firme. No domingo é que a gente deve voltar aí a ter chuva, circulação marítima aqui na cidade de Timbó, de acordo com a perspectiva aí que a gente já passou de Epagre e Cirã. Mas muito boa essa ideia de aproveitar, né, esse acúmulo de gente que vai ter aí para assistir o show do Fernandinho, para fazer essa arrecadação, porque o Alto Vale precisa e já há perspectiva, já há novas perspectivas e previsões de que na semana que vem a gente volte a ter chuva forte, consistente, considerável aqui na nossa região e especialmente também no Alto Vale. Vamos acompanhando também essas perspectivas aí, tomara que não se concretizem. Olha, o Museu Casa do Poeta Lindolf Bell comemora 20 anos com evento gratuito. O Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, em Timbó, comemora 20 anos de existência no dia 8 de dezembro. Para celebrar a data, o museu vai realizar um evento gratuito e aberto a toda a comunidade. O evento vai acontecer na varanda da casa às 19 horas e contará com a abertura da exposição Versos em Movimento, um olhar sobre os 20 anos da Casa do Poeta. A exposição apresentará uma seleção de imagens e palavras que procuram traçar os contornos abertos de uma história
que completa 20 anos. Também haverá um recital de poesia e apresentações musicais dos alunos do curso de Técnica Vocal da Fundação de Cultura e Turismo, juntamente do professor João Neumann. Os filhos do poeta Lindolf Bell e os colaboradores do museu que têm mantido acesso ao ideal da catequese poética e sua história serão também homenageados nessa data. Bem, vamos agora dar um giro lá em Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou nesta última quarta-feira sobre o acordo com o Hamas para a libertação de 50 reféns em troca de 150 presos palestinos e um cessar-fogo de 4 dias. Contudo, ele já adiantou que depois do final do pacto, o país vai continuar realizando operações na faixa de Gaza. Nas palavras aqui do Netanyahu, estamos em guerra e continuaremos a guerra até alcançarmos todos os nossos objetivos, que é eliminar o Hamas, devolver todos os reféns e desaparecidos e garantir que não haverá ameaça a Israel em Gaza. O presidente do Conselho de Segurança Nacional de Israel anunciou que os primeiros reféns do Hamas só serão libertados na sexta-feira, portanto amanhã, dia 24. O início do cessar-fogo temporário também foi adiado para a mesma data. A informação ocorre depois de uma série de declarações contraditórias por parte de líderes do grupo terrorista sobre a data e hora em que a trégua entraria em vigor. Além do cessar-fogo, os governos israelense e norte-americano vão interromper os voos de drone sobre a faixa de Gaza durante pelo menos 6 horas por dia, como parte do acordo aí para garantir a libertação dos reféns. Os militares dos Estados Unidos utilizam drones de vigilância sobre Gaza para apoiar Israel na busca pelos sequestrados. Olha, essa situação vai longe. O Netanyahu já disse que mesmo depois desse cessar-fogo, essa trégua, uma trégua aí para que negociada aí com o Hamas, logicamente que houve até uma votação interna lá em Israel por conta dessa situação, se fariam ou não esse acordo com o Hamas, porque sabe que o Hamas não cumpre acordo nenhum, desde que todos os acordos aí de cessar-fogo que foram celebrados entre Hamas e Israel, nenhum deles o Hamas obedeceu. E agora, obviamente que o Hamas isso já se sabia, o Hamas pegou esses reféns, não foi à toa. Eles fizeram aquele ato de terrorismo, matando mais de 1.400 pessoas, levaram essas 250 aproximadamente pessoas lá para a faixa de Gaza, mantendo como prisioneiros. Por quê? Porque sabiam que ia acontecer retaliação por parte de Israel e iam usar esses reféns como moeda de troca, e é o que está acontecendo. Para cada refém que eles vão liberar, vão ser mais ou menos 50 reféns que serão liberados aí. Eles querem três prisioneiros que Israel tenha lá nas suas prisões. Então vai ser 3 por 1. O Hamas vai ter aí de volta 13 e vai liberar um, além de ter o cessar-fogo. Os drones ali dos Estados Unidos não vão estar durante 6 horas fazendo a vigília ali da faixa de Gaza. Enfim, é um acordo que Israel está fazendo certamente para que possa ter de volta aí em torno de 50 pessoas em 4 dias, mais ou menos. Que vai acontecer esse cessar-fogo. E no mundo afora, repercutindo, claro, o estudo e o Guterres lá da ONU, secretário-geral da ONU, mais uma vez sendo muito criticado por atuar como porta-voz do Hamas. Olha só, Israel acusando o chanceler, o chanceler israelense, né, o Eli Cohen, disse que o Antônio Guterres, também conhecido por sua parcialidade contra o seu país, dizendo que ele poderia atuar então como um porta-voz do Hamas. Inclusive o Guterres, vejam só, ele foi convidado pela diplomacia lá de Israel para assistir a um vídeo das atrocidades que foi exibido na ONU, e ele se recusou a comparecer, mas ele continua sendo parcial aí nas suas avaliações com relação a Israel e o Hamas. Quem continua também sendo muito parcial nas suas afirmações, falando as suas besteiras a respeito dessa situação, é o Lula, que ontem, num discurso, novamente, meio que equiparou, né, o posicionamento de Israel
com o grupo terrorista Hamas. Ele, numa das suas falas, o Lula criticou a demora no cessar-fogo e disse que poderiam nem ter começado essa guerra, o Hamas e Israel. Então, repercutindo o mundo afora, lógico, esse cessar-fogo não é exatamente um cessar-fogo, né? É uma pausa ali só, durante algum tempo, para que tenha essa troca ali, o Israel possa ter de volta aí pelo menos 50 reféns. Mas você pensa, né? Agora me coloco no lugar das famílias lá de Israel, que já estão vivendo essa situação terrível, que passaram com as imagens de terrorismo que o Hamas cometeu lá, com mais 1.400 pessoas mortas. Agora tem 240 lá que estão presos lá pelo grupo terrorista Hamas, e 50 serão soltos. A apreensão, a expectativa dessas famílias para saber quem é que vem, quem é que o Hamas vai liberar, né? Quem são essas 50 pessoas? O que será das demais depois que ficam, né? Ainda nas mãos aí dos terroristas. É uma situação extremamente complicada que está passando Israel nesse momento. Olha, depois da morte na Papuda, Moraes manda soltar 4 réus pelos atos de 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou soltar 4 réus pelos atos de 8 de janeiro. Jaime Yunques, Tiago dos Santos Ferreira, Wellington Luiz Firmino e Jairo de Oliveira Costa receberão liberdade provisória. Todos os 4 tiveram pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República pela revogação das prisões preventivas. Os réus estão proibidos de se ausentar das comarcas onde moram, terão que ficar em casa no período noturno e nos fins de semana, além de ficar 24 horas por dia com tornozeleira eletrônica. Além disso, precisam entregar os passaportes e terão suspensos documentos de porte de arma de fogo. Essa situação a gente vê muitos, né, presos aqui, condenados por estupro, por outros crimes também, né, aqui com liberdade provisória, andando com tornozeleira eletrônica, né, só que não, né, porque essa situação aqui é uma situação que foi levantada, né, com essa morte que aconteceu lá na Papuda. Esse assunto já estava quase caindo no esquecimento, porque essas pessoas já estão lá desde janeiro, né, sem o devido processo legal, sem ter os advogados, aí muitos sem ter acesso às informações do processo, uma dificuldade enorme, as famílias não tendo acesso às pessoas, enfim, não foi cumprido o devido processo legal. Olha, a gente sempre fala por aqui, crime tem que ser punido dentro do devido processo legal. Se eles, se comprovadamente e isoladamente for comprovado que essas pessoas que estão lá praticaram atos de vandalismo lá, tem que ser punido pelos atos de vandalismo, dentro do rigor da lei para atos de vandalismo. E agora o que está acontecendo aqui é uma situação esdrúxula, né, com relação a essas pessoas. A gente vê outros crimes, os crimes do colarinho branco, a gente vê toda semana criminosos do colarinho branco, por exemplo, sendo soltos, tendo suas penas reduzidas, tendo os seus processos extintos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e aqui uma situação dessa. Agora que morreu, o Clezão lá morreu, agora o Moraes se mexeu ali para soltar mais 4, que também tem parecer que já tinha o Clezão aí desde setembro. Essa mesma situação, essa mesma recomendação que esses 4 que estão sendo soltos aqui tem, o Clezão tinha desde setembro, e o Moraes não se mexeu para soltá-lo, para dar a sua prisão, revogar ali a prisão preventiva e ele poder responder o processo então em liberdade, por conta da questão de saúde que levou ele à morte. E ontem também o Barroso, né? O Barroso, numa manifestação aí que ele podia ter ficado de boca fechada, foi lá falar que morrem 4 presidiários por dia no Brasil, e que ele se solidariza com a família do Cleverson ali e tal, porque que morreu de morte de causas naturais. Essa foi a manifestação do Barroso lá no Supremo Tribunal Federal ontem.
E na tarde de ontem ainda, os Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento anunciaram um aumento na projeção de rombo nas contas públicas do país em 2023. Olha só, o que estava ruim ficou ainda pior. A informação consta do relatório de receitas e despesas do orçamento relativo ao 5º bimestre. O relatório é divulgado a cada 2 meses. A expectativa do governo Lula é de que o déficit primário fique em 177 bilhões e 400 milhões de reais neste ano, contra a projeção anterior, feita lá em setembro, de resultado negativo de 141 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com o Tesouro Nacional, a meta para 2023 é de déficit de 213 bilhões e 600 milhões, que é equivalente a 2% do PIB brasileiro. Sempre que a gente ouve falar essas notícias, o que a gente tem que ter a noção clara que todo esse dinheiro não é um dinheiro que está lá à disposição e que vem de algum outro lugar que não seja o bolso do brasileiro. Toda essa gama de dinheiro, essa montanha de dinheiro aqui, vem da arrecadação dos impostos que cada brasileiro paga com o seu suor. Porque quando vai lá comprar gasolina, quando vai no mercado, quando na folha de pagamento, tudo que é lugar, você não faz nada hoje que não tenha algum imposto envolvido. Agora as bets também. Vão ter impostos. Enfim, olha só, 177 bilhões de déficit, isso é quase 200 bilhões. Vamos imaginar o seguinte, nós somos sócios de uma empresa. Nós todos aí somos sócios de uma empresa, a gente colocou um administrador nessa empresa. E o administrador, e a gente está botando dinheiro todo dia lá nessa empresa, a gente está botando dinheiro. Cada compra que a gente faz no mercado, cada movimentação de compra e financeira que a gente faz, a gente está pagando imposto. A gente recebe a nossa folha de pagamento, lá tem imposto. A gente vai comprar alguma coisa no mercado, está pagando imposto. Então, todo dia a gente está colocando dinheiro nessa empresa. Nós somos sócios e a gente colocou lá um administrador. Eu falo a gente porque todos nós, através de uma eleição, quando é eleito um presidente, todos nós colocamos lá um presidente. Ele é o presidente de todos, é o administrador de todos. E ele vem a público e diz, olha gente, nós vamos ter um prejuízo de 177 bilhões. Apesar de vocês trabalharem suado todo dia, apesar de vocês estarem colocando dinheiro aqui todo dia, não vai dar. As nossas contas não vão fechar. 177 bilhões de prejuízo a gente vai fechar esse ano. E aí? Se fosse uma empresa privada, iria se aceitar isso aqui? 200 bilhões de prejuízo? Não iria se aceitar. E não é aceitável que o governo venha apresentar uma conta dessa, só aumenta impostos, só tem feito aumentar impostos e não tem feito nada para reduzir esse gasto, só pelo contrário está aumentando. Daqui a pouco vai chegar em 200 bilhões fácil essa conta nesse ano de 2023 e é isso aí. Se fosse uma empresa privada, o administrador já estaria fora imediatamente. Não consegue administrar, não consegue apresentar resultado, não consegue equilibrar as contas, não tem como manter uma empresa. Se fosse uma empresa privada com prejuízo desse, quebra. Mas como o pagador de impostos está sempre lá cobrindo a conta, com mais impostos, aí o Brasil segue o seu rumo, com mais impostos e com mais suor aí do trabalhador e mais sacrifício do trabalhador. Olha, a Câmara aprovou urgência para revogar a portaria que restringe o trabalho aos feriados. A gente já repercutiu esse assunto por aqui também. O Cido Guesner da CDL me mandou uma informação ontem também a respeito disso, que o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite da terça-feira ainda um requerimento que requer urgência para apreciação do PDL, projeto que susta a portaria do Ministério do Trabalho, que restringe o trabalho aos feriados. A gente falava também dos domingos e feriados, mas a PEC estava se referindo, depois foi corrigida essa informação de que se referia apenas aos feriados. A aprovação veio depois de grande mobilização das entidades representativas do comércio e serviços, entre elas a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou ontem, quarta-feira, depois dessa pressão toda, que a decisão
decisão de revogar a portaria que altera o funcionamento do comércio nos feriados. O pronunciamento ocorreu na sede do Ministério durante a tarde. Conforme o ministro, uma nova portaria será publicada estabelecendo as mesmas medidas, porém com vigência a partir de 1º de março, ou seja, revogou temporariamente, aí podendo haver possíveis ajustes no texto a partir dessa pressão que aconteceu aí das entidades de classe. Marinho afirmou que a decisão foi tomada depois de um diálogo com empresários e trabalhadores. Ele esclareceu que o texto abrange exclusivamente os feriados, não afetando os domingos. Eu só fico com a seguinte dúvida: por que não fez esse diálogo antes de emitir, né? Todo um trabalho, todo um custo. Olha só quanto custa a incompetência, né? Quando conversa antes, se vai colocar alguma coisa que é polêmica, que vai gerar problema, conversa antes com as entidades, alinha isso com as entidades. Não faz o que é feito aqui, que aí coloca, revoga e depois tem que publicar de novo. Enfim, é trabalho dobrado, é retrabalho. Que, de novo, numa empresa privada não acontece, e quando acontece, quem comete esse tipo de erro normalmente tem que corrigir rapidamente. E olha só, a equipe de jornalistas do jornal O Estado de São Paulo decidiu reagir às ameaças do governo Luiz Inácio Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores. Em nota divulgada na noite de ontem, o grupo negou as denúncias contra a editora executiva Andresa Matais, principal alvo dos líderes petistas e da militância digital, e reafirma a veracidade das informações contidas nas reportagens sobre Luciane Barbosa Farias, a tal da dama do tráfico. Os jornalistas dizem que as ameaças petistas visam tirar o foco das revelações feitas pelo Estado de São Paulo, o jornal, que comprovou a participação da mulher de um dos líderes do Comando Vermelho em audiências realizadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de Flávio Dino e pelo Ministério dos Direitos Humanos e Igualdade Racial de Silvio Almeida. Em publicação ainda na manhã de ontem, o jornal afirmou que os petistas sempre hostilizaram a imprensa livre. Não durou muito a farsa segundo a qual Lula da Silva precisava ser eleito para, segundo suas palavras, recuperar a democracia nesse país, ressaltou o Estadão em um trecho do editorial. De acordo com o Estado de São Paulo, bastou que a imprensa começasse a publicar notas desfavoráveis ao governo para que esses campeões da democracia voltassem a ser o que sempre foram, a vanguarda da truculência. Logo na sequência, o jornal constata que, para a seita petista, vale tudo, até mentir e distorcer, para desmoralizar aqueles que ousam revelar os malfeitos do governo Lula. Pois é, o Estadão aí com um editorial forte a respeito do Partido dos Trabalhadores, depois que começou a receber represálias, depois de ter divulgado essa informação da dama do tráfico, ligando aí ela ao Ministério do Flávio Dino, ao Ministério também do Silvio Almeida, mas nada que não fosse verdade, nada que não fosse realidade. Só que, lógico, começaram a receber a truculência, como eles mesmos falam aqui no seu editorial. Só para fechar aqui essa informação, eu só me admiro uma coisa, né? O espanto. Eu me admiro pelo espanto do jornal, do Estadão ou de qualquer outro veículo de comunicação que isso esteja acontecendo. Isso não tem nada de novidade, é o normal estar acontecendo isso. Faz o L com muito amor. 7 horas mais